essas unidades. E até para detalhar um pouco mais para a gente, né, desse recebimento dos alunos, a gente conversa com o Luiz Marighetti, que é secretário adjunto da Secretaria de Educação, conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os espectadores da Rádio CBN. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o início das aulas, né? O início do ano letivo, que é o momento principal aí do início das atividades da Secretaria de Educação. E a Secretaria, né, em nota emitiu aí que investiu mais de 6 milhões de reais na compra de kits de material escolar, 74.497 kits. É um número até superior ao número de alunos, né, que a gente trouxe aí junto com a reportagem, 58.740. Esse material todo já foi entregue e é estratégico ter mais kits mesmo? Sim, esse material ele começa a ser entregue no início da segunda quinzena de fevereiro, né? Normalmente a secretaria faz essa entrega nos primeiros dias letivos, mas como esse ano a gente tem uma movimentação prevista de crianças chegando logo após o início das atividades das novas creches, então nós tomamos duas medidas. A primeira, aumentar o número de kits, né? Prevendo já um incremento no número de matrículas e também fazer a entrega na segunda quinzena, possibilitando que as crianças todas recebam esse material no mesmo momento. Então, a partir da segunda quinzena, elas começam a receber os kits de material escolar. Então, essa primeira semana, então, é mais uma adaptação, assim, não tem a utilização desses kits, desses recursos. Não tem utilização. Essas primeiras 2 semanas, as crianças passam por um processo de acolhimento, né? Estão vivendo um momento de transição. As crianças que estão chegando na educação infantil precisam primeiro passar por esse processo de entender a escola, entender esse novo movimento. E as crianças que estão indo para o ensino fundamental, como a reportagem acabou de relatar ali no Orlando Carpino, estão chegando da educação infantil. Tem toda uma mudança de estrutura, um novo relacionamento com os professores, uma nova equipe escolar. Esse processo ele ocorre nessas 2 semanas. E esse número superior é importante também informar para a população que se trata de reserva, né? Então a gente sempre tem que ter um número maior de kits do que o número de crianças matriculadas, porque a gente tem uma movimentação de matrículas. Então, dessas 58 mil crianças que estão matriculadas agora, né, quase 59 mil, você tem crianças que vão transitar de rede, vão sair da rede, vão para outras redes, e nós vamos ter crianças que vão ser recebidas aí logo depois. Então, tem todo um processo de acomodação. Portanto, a gente precisa mesmo ter um número maior. Isso é comum, é normal. E aí tem alguma reserva, então, de ano anterior? Tem uma reserva de ano anterior. E sempre que a gente realiza a gente realiza a compra em número superior ao número de matrículas que é a expectativa, né? A gente faz uma reserva técnica de kits. Agora, em relação à compra dos uniformes, né? A gente acompanhou aí que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu, né? Pediu a suspensão do edital de licitação para compra desses uniformes para cerca de 60 mil alunos da educação infantil, ensino fundamental, também para jovens e adultos aqui do município. Como é que vai ficar essa situação, então, pensando no uniforme, né, para aquelas crianças que não têm, vai ser dado também, tem alguma reserva do ano passado, vai ter um prazo maior para essa adaptação também, para poder, enfim, estar com todos aí uniformizados? Em relação ao uniforme é um pouco diferente. O que acontece, né? Nós tivemos o questionamento de uma das empresas no tribunal, como você mencionou. Nós recorremos a esse questionamento, fizemos as explicações. O tribunal está previsto para que ele se posicione hoje, mas nós já estamos tomando as providências que é de tentar
relacionar a compra da secretaria a alguma ata disponível de material de uniforme que seja mais, parecido com as mesmas condições do uniforme que a gente adquire em Campinas. Então, a depender da decisão de hoje, se for uma decisão que já resolve a demanda, o processo ele segue e nos próximos dias a gente deve concluir a licitação e já começar a fazer a entrega do material aí no início do mês de março. Caso isso não se resolva hoje, a secretaria deve aderir a uma ata e fazer a compra de outro material para esse ano e aí essa compra, quando se resolver, essa licitação, quando se resolver, ela segue a aquisição para os próximos anos, né? Mas é esse procedimento que a secretaria está adotando agora, nesse ano de 2025, né? Ô Luiz, no caso, a suspensão aconteceu no último dia 13, né? Se ela tivesse transcorrido normalmente, ainda assim não chegaria a esses uniformes a tempo do início do ano letivo, né? Sim, no primeiro dia não. Nós íamos ter, de qualquer forma um atraso, porque nós tivemos algumas intercorrências no processo licitatório, né? Então ele já vinha... a gente já estava prevendo que ia ter um atraso de alguns dias na entrega do material, do uniforme, mas ele seria entregue no mês de fevereiro. Então, o que a gente está imaginando agora é que, muito provavelmente, a gente consiga fazer essa entrega no mês de março. A maioria das crianças já tem uniforme, né? Porque a grande maioria das crianças são matriculadas na nossa rede. A gente vai fazer a troca, como faz todos os anos, elas recebem o kit independente de serem alunos que já estavam na rede ou não. Sim. Mas de fato, a gente deve ter um atraso esse ano, que é algo que há 3, 4 anos isso não ocorria, né? Então quem está com as crianças que já estão com uniforme, aquelas do ano passado, elas continuam usando o mesmo uniforme, se couber ainda, né, no corpo da criança. Sim. E os novos alunos é que estão sem uniforme. Os novos alunos que estão sem uniforme, exatamente. Tem uma reserva, a gente faz essa distribuição, mas ela não é suficiente, né? Então é necessário mesmo que a gente conclua essa licitação, ou por esse processo de licitação que a gente já estava fazendo, ou pela aquisição de uma ata de registro de preço que esteja aberto em algum município, porque isso também é possível, né? É um processo regular. A questão é que, como o nosso kit tem características peculiares, a gente entrega um número grande de peças, né? Quer dizer, é entregue a camiseta, mas é entregue também camisetas mais adequadas para a situação que a gente está vivendo de altas temperaturas no verão. A gente entrega também peças para serem usadas no inverno. Então, não é qualquer ata que nos serve, precisa ser uma ata que seja adequada a essas condições que estão previstas na nossa licitação. Mas isso está sendo feito, né? Então, eu imagino que, a depender da decisão que seja proferida pelo tribunal hoje, a gente está otimista que o tribunal reconheça a nossa argumentação, mas se isso não acontecer, a gente deve aderir a alguma ata e fazer a aquisição do material de alguma ata disponível e começar a fazer a entrega aí no início do mês de março. Então, eu peço a compreensão da população. Nós vamos ter esses dias de atraso, mas o uniforme deve ser entregue logo no início do ano letivo mesmo. Agora, pela primeira vez, Campinas está iniciando com mais vagas do que a demanda, isso para creches. Explica para a gente até o chamamento que vocês estão fazendo diante dessa disponibilidade. Então, essa é uma questão interessante, é importante explicar para a população, porque pode parecer uma coisa que não tem muita lógica, né? Como é que a gente cria mais vagas do que as listas de espera? Mas é importante explicar. Na educação infantil, diferente do ensino fundamental, a escolarização, a matrícula, ela não é obrigatória. Então, nós temos um fenômeno na educação infantil que a gente chama de... A gente faz o atendimento pela demanda manifesta, ou seja, o que a gente tem, como essa faixa etária de 0
a 4 anos, ela não é obrigatória, quer dizer, as famílias não são obrigadas a matricular essas crianças, muitas vezes o que acontece é que você tem uma escola com uma lista de espera de 60 crianças, mas você tem crianças naquele entorno que não estão cadastradas aguardando vaga. Que esse cadastro acaba ocorrendo na medida que você abre uma escola nova. Esse é um fenômeno. E o outro fenômeno é que você tem crianças que estão sendo atendidas hoje, matriculadas, mas a uma distância que não é tão adequada de suas casas. Então, a criação dessas 16 creches vai possibilitar esses dois movimentos. A primeira coisa é que a gente repatrie essas crianças para mais próximos de suas casas, que é o direito dessas famílias, né, de serem atendidas próxima de sua residência, e primeiro de levantar uma demanda manifesta que hoje não é conhecida, de crianças que não estão cadastradas. À medida que essa escola abre, famílias que não foram buscar o cadastro passam a buscar. Então, esse em torno de 1.000 e poucas vagas que a gente tem hoje na lista de espera, ele é só das famílias que buscaram o cadastro, não é do conjunto total das crianças que estão aguardando vaga. Há uma movimentação quando você abre vagas novas. Esse é um fenômeno conhecido e é um fenômeno que ocorre no Brasil inteiro, né? Tem um outro fator que é o seguinte, né? A abertura dessas escolas, também é importante a população entender que a abertura dessas novas vagas, ela não está indicada somente para acabar com a fila na creche. Claro que esse é o principal objetivo, mas é também para a Secretaria, para os próximos anos, começar a discutir a questão da qualidade. A gente deve, de um lado, começar a reduzir o número de crianças em módulo de professor, né? Hoje a gente trabalha no agrupamento 3, que é a faixa etária de 3 a 5 anos, com um número que varia aproximadamente de 30 crianças por adulto, por professor, e esse número ele deve ser reduzido, né? É a nossa perspectiva também, por isso esse número de escolas foi construída. E também de começar a ampliar o tempo integral, né, a permanência integral dessas crianças na creche. Então, tem um conjunto de medidas associadas a esse número de escolas que foi construído e foi inaugurado. Ô Luiz, então assim, o cadastro é obrigatório de qualquer forma, né? Como que vocês sabem que tem esses 1.000 pedidos? É porque alguém fez o cadastro, é isso? Isso, o cadastro não é obrigatório. Então, no ensino fundamental, explicando rapidamente para a população entender, no ensino fundamental, o poder público é obrigado a ofertar a vaga e a família é obrigada a matricular a criança. Né? Então, na verdade, não no ensino fundamental, de 4 a 17 anos. Essa faixa etária dos 4 a 17 anos, a gente diz que a educação é obrigatória. Sim. Então, é um direito que tem que ser exercido de maneira obrigatória. Então, uma criança de primeiro ano, por exemplo, eu tenho que ofertar a vaga e a família é obrigada a matricular. Sim. Portanto, a gente pode dizer que a totalidade das crianças estão matriculadas ou estão em alguma fila de espera. Agora, nessa idade de 0 a 4 anos, não é obrigatória a matrícula. A família não é obrigada a matricular a criança, tanto que tem muitas famílias que resolvem matricular a sua criança lá com 2 anos ou com 3 anos, não matricula antes. Então, essa lista que a gente tem nas escolas, esse conjunto de listas de espera de crianças para serem atendidas, se refere somente àquelas famílias que se dispuseram a buscar uma vaga. A gente não tem como obrigar que as famílias busquem a vaga necessariamente. Então, ocorre esse fenômeno que eu estou te falando, né? A gente chama isso de demanda manifesta, ou seja, são aquelas pessoas que manifestaram a intenção de ter uma vaga, né? E isso mais para 0 a 5 anos, que são das creches, né? Que tem esse pedido e exatamente a busca principalmente das mães, aí, das famílias, para garantir a creche para o filho. Existe, então, oferta de vagas para creches, mais do que até as intenções. Precisa dividir as idades, Sandra, que na verdade funciona assim. A educação infantil é de 0 a 5 anos, né? Sim. Essa faixa etária de 4 a 5 é obrigatória e nós temos vagas suficientes para todas as crianças.
problema está... De 0 a 4, então. De 0 a 4, isso. Essa faixa etária não é obrigatória. Então, você não tem muito como ter certeza desse número. Porque ainda existe um fenômeno. Hoje, crianças que estão numa escola particular podem demandar uma vaga na rede pública e passam a ter esse direito da mesma maneira, né? Então, esse número de 1.000 crianças, aproximadamente, que estão na lista de espera hoje, ele deve, nessa faixa etária de 0 a 4 anos, ele deve aumentar o número de matrículas. A gente deve ter mais matrículas do que o número de cadastros, porque ocorre esse fenômeno que eu estou te falando. À medida que a gente abre uma escola num bairro, crianças que hoje não estão cadastradas vão passar a buscar essa vaga. E a gente precisa atender, né? Sim. Vai conseguir atender, então, né, nessa faixa de idade menor, então, a partir de quando? Nós estamos com um calendário de abertura de escolas que funciona o seguinte: das 16 escolas, 5 escolas começaram a funcionar, estão funcionando normalmente. As demais, as outras 11, nós temos um calendário escalonado de entrada de funcionamento, porque o início de funcionamento de 16 escolas ao mesmo tempo, escolas novas, que não têm equipe, que precisam passar por treinamento, que precisam ser equipadas, não é um movimento muito simples. Então, essas 11 escolas que não iniciaram ainda o funcionamento começam a entrar em funcionamento agora. Em fevereiro, nós temos um conjunto de escolas que iniciam agora na segunda quinzena de fevereiro e o restante das escolas no início de março. Então, até março, todas as 16 escolas que foram inauguradas vão estar em pleno funcionamento. E aí, esse processo também de escalonamento se deve para a gente garantir a adequada movimentação dessas matrículas que eu estou te falando. Porque tem um outro fenômeno que vai ocorrer, que crianças que às vezes estão no bairro sendo atendidas no bairro do lado, porque no seu bairro não tinha escola, vão regressar, podem, caso a família queira, regressar para uma escola mais próxima da sua residência agora, né? E esse aí, essa intenção tem que ser já manifestada agora, de imediato, ou só quando realmente começar a funcionar essas unidades? Quando começa a funcionar a unidade. Porque o que acontece? A gente não pode interromper o atendimento daquelas crianças que já estão sendo atendidas. Certo. Então, quando eu abro a escola agora em março, ocorre isso, né? Eu não tinha escola no bairro X, e a criança estava sendo atendida no bairro do Lago. É ofertado para a família essa possibilidade de transferir essa criança para mais próximo da sua residência. Agora, isso também é uma opção da família. A família pode entender que não, que essa criança ela já está adaptada com aquela equipe, com aquela professora, enfim, e permanecer sendo atendida ali. Também é direito da família isso. Então, esse é um processo normal. A gente deve chegar muito próximo de zerar essa demanda de até 4 anos. É importante dizer que em algumas regiões a gente ainda vai ter uma certa pressão, mas isso deve ficar muito próximo de 0, né? É difícil, às vezes, de entender, né? Porque não é uma questão numérica, tem toda uma logística que precisa acontecer de acomodação dessas vagas, essas crianças voltarem para próximo de casa. A gente tem crianças hoje de 4 e 5 anos que são transportadas, que são atendidas, mas com transporte, isso também deve se acomodar. Então, tem um processo aí de alguns meses que a gente precisa para que a gente chegue nesse novo patamar, né? E só para a gente finalizar, Luiz, como é que está a adaptação agora com a proibição do uso dos celulares na rede também municipal, né? Impacta de que forma para vocês? Então, o MEC está fazendo a discussão com os municípios, né? Na semana passada nós participamos de uma reunião que foi convocada pela Frente Nacional de Prefeitos, junto com o MEC, com a Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, para discutir essa questão das redes dos celulares. A gente emitiu um comunicado para as equipes gestoras e estamos em debate com as equipes gestoras para o cumprimento da lei. É importante dizer para as famílias
que a partir do primeiro dia letivo a lei entra em vigor e é proibido a utilização não só de celulares. A gente fala de celulares porque é o principal instrumento hoje, mas de equipamentos eletrônicos. É proibido, portanto, a utilização de equipamentos eletrônicos nas unidades sem intencionalidade pedagógica. Isso também é importante deixar claro. Depois da pandemia, o mundo mudou. Hoje, tem atividades que a gente não consegue mais realizar sem o suporte de equipamentos eletrônicos. Tanto que nós mesmos distribuímos esses equipamentos para as crianças, né? Então, os equipamentos podem continuar sendo utilizados na escola, desde que a partir de uma atividade pedagógica planejada pela equipe pedagógica. O que não é possível mais, e a gente adere a essa concepção, é o uso do celular de forma comum, como funciona na sociedade, né? Os adultos utilizam o celular o tempo todo, e hoje a gente tem, sobretudo, adolescentes replicando esse movimento, e existem estudos, né, feitos aí na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, indicando que isso está levando a falhas no processo de desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes pelo uso excessivo de tela. Então, para combater isso, porque é o nosso papel garantir o pleno desenvolvimento das crianças, né, dos adolescentes, a proibição desse uso. Então, estão proibidos. A maneira como isso vai ser organizado nas escolas começa a ser discutido agora pelos seus coletivos, pelos conselhos de escola, né? Então, existe aí um processo também de adaptação, de como é que vai se organizar a guarda desse equipamento, como é que a gente faz para aquelas crianças que precisam usar esse equipamento para superar determinados obstáculos, ou aquelas crianças que precisam ter esse equipamento à disposição por uma questão de segurança da relação com a sua família. Tudo isso está sendo ajustado agora. Isso não é também uma questão que está sendo ajustada só em Campinas. É importante dizer que é a orientação do MEC para o Brasil inteiro, né? Tem um processo educativo que precisa acontecer agora para que o uso, esse controle do uso, ele seja entendido, né? Então, há esse movimento. Na rede municipal, nós não temos de forma muito crônica esse problema, porque nós não temos ensino médio, né? Onde a presença nas redes sociais de maneira ininterrupta é algo mais comum, né? Entre os adolescentes maiores. No ensino fundamental isso é menos comum, mas de qualquer forma é importante as famílias saberem que nós estamos proibindo o celular. A partir de hoje eles estão proibidos sem o controle de um adulto, da equipe pedagógica, e a gente pede que as famílias entendam isso e nos ajudem a discutir com as crianças essa questão, porque isso é prevendo. A gente costuma dizer o seguinte, que nós queremos, né, o Brasil inteiro está nesse esforço, na verdade o mundo todo, é para uma reconexão dos adolescentes e das crianças com a escola, né? Deixarem de se conectar com o celular e com as redes e passarem a se conectar com a escola nesse período em que eles estão lá. Focar nos estudos, focar na aprendizagem e também focar na questão lúdica, né? Na brincadeira, no contato com os amigos, quer dizer, poderem participar, por exemplo, do intervalo da escola e aproveitar das brincadeiras e deixar um pouco o celular de lado, nesse período, né, em que vão estar na escola. Luiz Marighetti, secretário adjunto da Secretaria de Educação aqui de Campinas, agradeço por disponibilizar essas informações também para os nossos ouvintes. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, estamos à disposição e que a gente tenha um excelente ano de 2025. Obrigado. Muito obrigado. 10h14. CBN, a rádio que toca notícia.